Olá, galera concurseira! Tudo bem com vocês? Eu sou a Bea Laguna, mentora da Brabo Concursos, e estou aqui hoje para dar continuidade nas sessões de produtividade. Quero lembrar você de se inscrever no nosso canal, deixa o seu like para eu saber se eu estou te ajudando e também ativa o sininho para novos vídeos, certo? Vamos lá! Hoje eu vou falar sobre ambiente de estudo, mais propriamente sobre a organização do ambiente todo, do material, do estudo em si e falar um pouquinho também do planejamento, tá? Mas o foco é mais o ambiente. Vou dividir uma telinha aqui com vocês para a gente se conectar. Organização do ambiente, do material e do estudo com planejamento. Vamos pensar o seguinte, a maioria das pessoas não planeja fracassar, fracassa por não planejar. Então, será que é interessante eu planejar o meu local de estudo? Será que isso pode me ajudar? É importante ter metas, mas é importante também planejar cuidadosamente cada passo para atingir essas metas. Bernardinho fala isso, né? Queria falar para vocês sobre o lugar em que vocês estudam. Todo mundo sabe que a gente tem que estar num local arejado, ventilado, que tenha uma ergonomia da mesa e da cadeira, com uma altura compatível, né? Que elas estejam compatíveis. E, às vezes, as pessoas falam para mim, não, mas tudo isso é frescura, aquela pessoa estudou numa condição muito adversa. Eu vi uma notícia linda de uma menina que passou no concurso estudando na catraca, não sei se vocês acompanharam, é maravilhoso. Mas a gente tem que pensar o seguinte, se a gente tem condições de melhorar algo, por que não? Então, veja as condições que você tem para que você tenha esse ambiente arejado, ventilado, com ergonomia. Eu falei na semana passada sobre concentração, de você ter privacidade. Então, não estudar na cozinha, não estudar numa bancada de corredor. Ah, mas bancada na minha casa é só no corredor. Tá, mas olha só, as pessoas passam ali, vão atrapalhar o teu estudo. O que você pode fazer também? Existem essas mesinhas aí portáteis que caibam o seu note e o seu caderno. Coloque o seu material em caixas organizadoras, se for o caso, e tenha um ambiente ali no seu quarto. Você vai dobrar aquela mesa depois. Ah, uma aluna falou para mim, fica tão feia aquela mesa no meu quarto. Tudo bem, quando você passar, você doa para alguém. É um momento só, certo? Então, colocar esse ambiente aí é o melhor possível. Vamos falar um pouquinho da questão de como estão as relações no lugar, porque às vezes você montou ali tudo lindo, maravilhoso. Colocou a sua mesa, tem prateleira, tá tudo bonito, só que às vezes o ambiente está tóxico. E aí você vai ter que sair desse ambiente. A gente falou do barulho, né, da parte que de repente você não tem como lutar com aquilo. De repente o seu vizinho vai tocar bateria mesmo e não tá nem aí para o seu estudo. E não adianta entrar com processo para tentar tirar, enfim, aquela academia tá ali. Então talvez você tenha que sair daquele ambiente. Vou falar um pouquinho da minha história. Quando eu estava estudando para concurso, estava tendo uma dificuldade da minha família, um problema, e o ambiente da casa estava difícil para mim. E eu pedi para os meus pais se eles poderiam me ajudar para eu estudar numa biblioteca, porque ali eu estaria mais concentrada, e eles foram muito legais, me ajudaram, e eu levava lá para o estudo uma marmitinha ali, um sanduíche, uma maçã, e eu almoçava lá. Mas era uma faculdade privada, só que a biblioteca dentro era pública. Eu já estudei em biblioteca de poupa-tempo. Quando eu fiz digitação, eu estudei na biblioteca pública da cidade, que hoje está reformada. Eu moro em Ribeirão Preto, está linda, mas ela não era assim. Existem bibliotecas no SESI, existe biblioteca também, por exemplo, as cabines de estudo. Tem cursos que você não precisa estar fazendo curso para usar a estrutura. Você paga um valor para usar a cabine de estudo. Hoje tem uma coisa que não tinha na época que eu estudava, que são os coworkings. Tem sido uma opção para alguns alunos. Eu atendo alunos que o ambiente é totalmente desfavorável e eles têm um coworking lá perto que cobra, sei lá, R$200 por mês para determinado horário. Então o aluno consegue lá em meio período, pelo menos, estar nesse lugar. Às vezes, o trabalho é muito longe, a escola do filho é muito longe, e até você voltar para casa para depois buscar o filho. Então, às vezes, tem um ambiente ali perto que compensa. Aconteceu isso com um aluno meu, ele levava o filho uma longura. Depois, para buscar, ele pegou um coworking, ele contratou um coworking só para esse horário. Enquanto ele levava o filho, ele já ficava ali,
e depois eles voltavam para a hora do almoço. Esse aluno passou também, o Mário. Gosto muito de falar dos cases, né? À tarde estava em casa, então às vezes por um período do dia que é mais complicado, que você se distanciou, ou um período em que a casa é mais movimentada também, tá? Esse ambiente para estar mais tranquilo também, gosto de falar muito para as mães, depois eu quero fazer uma sessão só para as mães, mas é muito legal se você está na sua casa, quando o seu filho está na escola, ou se você acorda mais cedo, antes dos filhos acordarem, para ter esse ambiente mais tranquilo. Quando a gente fala de privacidade, é também ter silêncio, porque o barulho, o movimento, eu quero estar com as outras pessoas também da minha casa, então é interessante estar nesses horários, aproveitar esses horários. Talvez você tenha que dormir mais cedo para acordar mais cedo, às vezes o contrário, você consegue estudar um pouquinho mais tarde, coloca os filhos para dormir mais cedo. Tá? Queria falar um pouquinho para vocês sobre o material que compõe esse ambiente. Como é que eu fiz com o meu material? O material ele tem que estar catalogado. Então você pode estudar por cadernos, você pode ter fichários, você pode ter pasta catálogo. Tem várias formas de fazer o fichamento, mas tem que ter um catálogo, você tem que dividir as matérias, uma forma em que quando você precisa estudar, você acesse rapidamente, porque essa confusão, essa bagunça atrapalha o seu cérebro também. Se você vai estudar e o ambiente está todo zoado, então imagine que você tem uma mesa com farelo de pão, café derramado, papel, tudo misturado ali. Você não sabe que matéria que é qual. Eu tenho um aluno que ele falou isso para mim. Ele senta e escreve, ele tem um bloco ali, ele senta e escreve, depois fica tudo bagunçado. Então, é interessante que esteja catalogado. Imagine que você vai fazer uma receita e na sua cozinha tem 2 potes com pós brancos dentro. Sal e açúcar não está escrito. Toda vez que você vai fazer receita, pote igualzinho. Você tem que ir lá provar, para não errar. Imagine como isso atrasa a sua receita, né? Imagine isso para 12 matérias ou mais. Se você prefere cadernos, os cadernos às vezes eles têm a parte ali toda igual e você não sabe em qual está aquela matéria. Então, você pode colocar o caderno dentro de pastas com etiquetas e outros materiais ali também, tá? Eu costumava fazer fichário, eu gostava muito, eu tinha 3 fichários, o fichário com pauta, o fichário sem pauta e o fichário de provas e simulados. O meu fichário com pauta, eu colocava os mnemônicos, os pequenos resumos, os quadros comparativos, ficavam ali. O fichário sem pauta eu punha desenhos e mapas mentais. E o fichário de provas e simulados, eu fazia uma prova por mês, um simulado por mês, ali eu arquivava a prova e simulado, que, como eu falei para vocês, me ajudava no mapeamento do que eu precisava estudar mais, tá? Então, sobre ambiente, essa organização também que compõe o ambiente, é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Tracem a meta de vocês, o que precisa melhorar no ambiente, no fichamento, como que você está arquivando, para você ir progredindo, tá? Nos estudos e ter uma qualidade melhor. Pessoal, por hoje é isso. Fico por aqui. Se inscrevam, deixem o like e ativem o sininho para ter outras notificações de vídeos, tá bom? Até mais!